Enquanto isso, não sei se vocês acompanham, mas para mim um dos melhores perfis de empresa do Twitter é do Ponto Frio, é o Pinguim do Ponto Frio. Aquilo é muito divertido. Assim, o Pinguim do Ponto Frio é um dos melhores twitters de marca corporativa para gente seguir. Se você vai lá para o Twitter do Pinguim do Ponto Frio, né, e você comenta alguma coisa, nossa, como o Pinguim é simpático, ele responde algumas coisas, eu também acho. Não, é verdade, sabe? Ele conversa com você. Além disso, a gente precisa trabalhar como é que eu entendo de indivíduo, como é que eu tenho uma relação emocional e mais próxima, como eu crio um vínculo. Então, essas aqui são as palavras que eu mostrei para o paradigma da comunicação de hoje. Aí eu trouxe para compartilhar com vocês um case, que é o case que a gente fez ano passado, que é o case que eu acho que mais reflete essa realidade. Eu vou falar para vocês uma coisa, isso aqui é teoria, né? Isso aqui é teoria. Fazer isso aqui, na prática, não é mole. Mas deixa eu compartilhar com vocês os cases da agência, que eu acho que é o melhor para fazer isso. Qual vai ser a base desse case? A base desse case vai ser refletir o que a gente chama de DNA da Giovanni. A gente fala para os nossos clientes, né, que o DNA da Giovanni da GCV está afinado com o espírito do nosso tempo. Um tempo em que as pessoas participam ativamente do diálogo com as marcas e influenciam de forma inédita sua imagem e reputação. Por isso, nós acreditamos que excelência criativa e estratégias somadas ao domínio da técnica relacional têm um valor incalculável, que pode mudar a história de empresas e marcas. O Lucas é um sonhador. Olha só onde ele quer que a gente coloque a sauna dele. Já a Letícia se amarra mesmo em deslizar no gelo. E o Vidão, que o Felipe quer ter, hein? Será que dá para surfar nessa ideia? E a sua, qual é? Com as ideias dos consumidores, a Gafisa vai construir um edifício inédito. Acesse, interaja, ele parte de você. Gafisa, grandes ideias para viver bem. Gente, construtora é aquele cliente que faz aqueles anúncios com foto, planta, na revista de domingo, na revista Veja, tal, Veja Rio, e é isso. O paradigma que a gente teve que quebrar com o cliente para botar no ar uma campanha como essa, vocês não têm ideia. E por que essa campanha existe? Por vários motivos. Primeiro porque, assim, eles perceberam que ao longo do tempo, as construtoras vão se copiando umas outras, e quando você vê, você não consegue mais sustentar nenhum diferencial de produto efetivo. Eu tenho piscina de uma raia, aí outra vai fazer piscina de uma raia. Aí eu criei o espaço mulher, aí outra vai criar o espaço mulher. Só que por trás disso tinha uma outra questão que é, será que qual é a minha melhor forma de conseguir ter novas ideias? Qual é a minha melhor forma de saber o que é importante para o consumidor? Por que eu não vou fazer perguntas? A gente achava que a gente ia ter um determinado sucesso, mas assim, 3.000 ideias, gente, é muita ideia. É muita ideia bacana que surgiu. E o que acontece do lado da agência? Do lado da agência, antes, a gente fazia uma campanha que é assim, ó. Eu vou lá no cliente, pego o briefing, o cliente me conta qual é o problema, eu vou lá, pego o briefing, volto, eu sou atendimento, né? Volto para a agência, chamo o time todo que vai trabalhar naquele projeto. A gente chega com uma ideia, que normalmente é um filme, um anúncio, um spot de rádio. Você vai lá, o cliente aprova, a gente produz, põe no ar e acaba. Põe no ar, acabou, só vê o resultado. Agora não. Um projeto como esse, a gente põe no ar e começa. Né? Então a gente precisava saber lidar com o consumidor reagindo o tempo inteiro. E a gente foi bem inovador, digamos assim, fez algumas coisas para chamar a atenção. Aquele projeto do Discovery, por exemplo, que está ali. O que é aquilo? A gente sabia que eu precisava mostrar para o consumidor que realmente as ideias deles eram interessantes, que a gente ia valorizar as ideias. Então, ao invés de a gente fazer um filme tradicional, o filme institucional da campanha é o quê? A gente pegou a ideia, a gente fez algumas coisas para chamar a atenção. Aquele projeto do Discovery, por exemplo, que está ali. O que é aquilo? A gente sabia que eu precisava mostrar para o consumidor que realmente as ideias deles eram interessantes, que a gente ia valorizar as ideias. Então, ao invés de a gente fazer um filme tradicional, o filme institucional da campanha é o quê? A gente pegou a ideia, a gente fez a parceria com o Discovery Channel. O Discovery fez esse programa meio Mythbusters, assim, caçador de mitos. Aí a gente tem 20 filmes que são: eu quero uma tirolesa que vai do alto do prédio até lá embaixo. Isso é viável ou não? Então ele foi lá testar. E aí a gente teve um monte de ideia que a princípio é maluca, ter uma horta no alto do prédio, ter uma mangueira, enfim, eu não lembro exatamente todas as ideias, mas até reciclagem de cucu.
já que eu tenho animal de estimação, eu quero morar num prédio onde tem uma área que eu possa cuidar dos animais de estimação, que ele possa dar banho, que ele possa ser alimentado, enfim, ele possa brincar. Como se fosse no meu prédio tem uma sala de distração para criança, né, que é uma brinquedoteca. Por que não fazer algum espaço lúdico para cachorro? Legal, uma super ideia legal. E aí, esses programas da Discovery são os testes, mostrando o que dá certo e o que está errado. E aí a gente pode voltar para o consumidor, olha, a sua ideia é viável, pode ser que eu faça, agora a sua não é nem um pouco viável, não vai dar para fazer. Então, toda a forma de conceber ideia, de executar ideia, de produzir ideia, tudo muda em relação à forma como a gente trabalhava. E é óbvio que a gente, quando lança um negócio desse, você vira para o cliente e fala, agora não dá para ficar voltando para o que era antes, né? Para onde a gente vai? Como é que a gente evolui com esse conceito? E a melhor evolução desse conceito, não, a gente vai construir um prédio de verdade. O prédio está sendo construído, está escolhendo o terreno, da Sei Santana. O prédio vai ser construído e a gente vai poder voltar para uma nova campanha institucional que é olha o prédio que vocês escolheram. E olha como é que ele nasceu. E olha por que ele é desse jeito. Por que a gente fez, por que a gente não fez. E poder vender. Então, é uma relação com o mercado, com uma categoria absolutamente diferente do que é a forma tradicional de se trabalhar. E por isso a gente gosta muito desse cliente. E aí os números, né? Subiu o percentual de quem gostaria de comprar de 19% a 27%. A gente conseguiu 1.600 contatos para vendas nessa campanha. Foi eleito um dos principais projetos melhores projetos de inovação do Discovery no mundo. 29 mil likes, 1 milhão de posts, mais de 3 milhões em 2010 e 2 milhões de pessoas impactadas. E aí, assim, o que a gente acredita, né? A gente acredita que legal eu tenho que engajar, mas eu tenho, acima de tudo, que manter-me fiel ao meu objetivo. Eu não posso esquecer que a publicidade é comercial, então eu tenho que vender hoje e construir marcas ao longo do tempo. Para fazer isso, uma agência como a minha, que está tentando ser capaz e competente de fazer tudo que a gente acabou de mostrar, a gente tem que trabalhar com alguns pilares. Quais são os pilares que a gente tem? Um pilar é o pilar do planejamento. Qual vai ser a minha capacidade de entender o consumidor, tirar um insight poderoso, entender o negócio para poder fazer aquilo que o Luiz comentou no início, que tem uma ideia boa, que seja estrategicamente correta e criativamente diferenciada, né? Isso está por trás do processo de planejamento. Então, tem um grupo de profissionais da agência que tem a função de entender o mundo, de entender o contexto, para vir devolver para o grupo que vai trabalhar com ele uma coisa que é um insight, e a partir dele que a gente desenvolve o projeto. Outro pilar é o pilar da criatividade. Eu tenho uma combinação que é a criatividade original, aquela ideia que ninguém nunca viu, com a criatividade eficaz, que é aquela que dá resultado. E eu tenho que ter ideias que sejam para as mídias. Você já vê que eu trouxe um rolo de filmes também, nem toda ideia efetivamente tem potencial para ser transversal, para ser executada em todo quanto é lugar. Tem algumas ideias que são ótimas, mas são só um filme, são só um spot. Elas não têm potência para ser mais do que isso. Além disso, tem um outro pilar, que é o pilar fundamental, que é a minha história pessoal, por isso que eu tenho aquele carro chique que eu falei para vocês. Meu cliente brinca que fala, só falta tirar um copo de cana. Parece o carro do carro da casa da Coca-Cola, né? Como é que era? Era Chief Marketing Officer e Creative. O chefe de marketing da Coca-Cola tem o cargo do vice-presidente de marketing, não sei o que, e comunicação criativa, creative communication, super chique. Agora eu tenho assim. Por trás do relacionamento tem essa capacidade de você contar uma história, de você criar uma história, de você sustentar essa história ao longo do tempo, respeitando a linguagem e tendo todo o suporte processual que é parte do CRM, que é o Customer Relationship Management, que é a capacidade de você ter o dado, administrar o dado e usar o dado para devolver para o consumidor com informação relevante. E tem um último pilar que é fundamental, que é o pilar da mensuração, que é o pilar onde a gente define quais são os KPIs, que é o Key Performance Indicators, que é os principais indicadores de performance, o ROI, que é o retorno sobre o investimento. E se a gente tiver de fato uma parceria muito boa com o cliente, a gente tem sucesso mesmo.